ABM Entrevista. Meus amigos, dando sequência à nossa série de entrevistas aqui pela Rádio TV ABM, nós estamos recebendo aqui a satisfação de receber o maestro Orley Silva. O maestro Orley Silva, ele conduz um projeto social muito importante, projeto aqui na cidade de Teixeira de Freitas, que já colocou o Teixeira de Freitas num nível bem acima na questão da música erudita. Vai acontecer no dia 27 de setembro até o dia 2 de outubro, é o projeto Encontro de Cordas. Pegar o boa tarde do maestro Orley, um prazer receber o senhor aqui, seja bem-vindo na Rádio TV ABM. Na verdade, o prazer é meu, queria saudar todos os... Eu não sei mais como é que a gente diz, né? Ouvintes, assistentes, eu acho que a plateia toda, eu falo assim, uma palavra que eles dizem assim, assistente, maestro, de onde você tirou isso daí? Porque hoje ficou um misto de tudo, de você assistir, de você ouvir, mas eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, muito encantado, principalmente porque já me identifiquei com a ABM, entendeu? Olha só, que coisa bonitinha, você que está me assistindo aí em casa, olha aqui, ó. Que coisa bonitinha que tem essas notas músicas, M de música, M de maestro. E nesse contexto de pandêmico que nós vivemos, a música ela tem tido um papel muito importante em possibilitar que as pessoas possam superar algumas mazelas que estão surgindo. E vir aqui hoje falar um pouquinho sobre isso me deixa muito feliz, porque a gente percebe a responsabilidade que vocês têm, entendeu? O compromisso com a sociedade em possibilitar para todos aqueles que assistem, que acompanham a ABM, o que está acontecendo, notícia séria, responsável e principalmente contribuir para que a vida deles fique melhor. Então é um prazer imenso estar aqui, uma boa tarde a todos vocês e vamos que vamos. O intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho conversando com o maestro Orley Silva. Daqui a pouquinho estamos de volta. ABM Entrevista. Programa Cristo, a única esperança. O mundo em desespero. Todos os dias em 3 horários, na Rádio e TV ABM. 6h30, 18 e 22 horas. Uma mensagem de fé e adoração. A apresentação, Pastor Jadilson Moraes. Dorme, sai desta escuridão, aceita o Evangelho, em Deus tem salvação. Voltamos a apresentar ABM Entrevista. Estamos de volta, vamos conversando com o maestro Orley Silva. Nós estamos na 8ª edição do projeto Encontro de Cordas, que vai acontecer do dia 27 a 2 de outubro, como já dissemos, lá no auditório da Igreja Batista da Urbis, ok? Isso. Igreja Batista Memorial. Isso mesmo. Maestro, fala um pouquinho do senhor. Quem é o maestro Orley Silva? Bom, outro dia eu estava até conversando com a minha esposa, porque as pessoas sempre dizem que o maestro é uma pessoa muito extrovertida, fala com facilidade e assim. Mas, de certa forma, eu tenho, sim, um pouquinho de dificuldade de falar de mim, sabe? Quando me fazem essas perguntas, às vezes as pessoas me contam, maestro, você, parabéns. Eu fico assim um pouquinho constrangido, porque não tenho esse costume de falar. Mas o maestro Orley, ele é de Belém do Pará, formou em música para a Universidade Federal do Pará. Deus me concedeu a possibilidade de fazer pós-graduação fora e fui para São Paulo, fui estudar com os professores, ganhei algumas bolsas de estudos e nesse processo todo eu findei sendo selecionado dentro do Mercosul Educativo para trabalhar em alguns países dentro do Mercosul, então, e aprimorar meu conhecimento. Eu tive a oportunidade de ir a Assunção, passei pela Argentina, passei pelo Chile, passei pelo Peru e lá a gente desenvolveu um trabalho muito forte dentro do Conservatório Estadual de Música, onde eu fiz o meu mestrado, meu doutorado, e dentro desse processo do mestrado e doutorado surge o Orquestrando Futuros, que é um trabalho que foi feito com as crianças, e ele me trouxe a Teixeira de Freitas, porque eu conheci uma linda mulher no mestrado, e aí a história da gente muda completamente, né? E resolvi casar, e nesse processo de casar, Teixeira de Freitas foi a cidade que Deus nos deu para virmos morar, constituir nossa família, iniciar o projeto. E aqui surgiu todo aquele conhecimento que eu tinha produzido no mestrado e doutorado e se transformou nesse projeto social
em que a música erudita se tornou um instrumento para poder trabalhar com crianças, adolescentes e jovens. E o encontro de cordas surgiu disso, porque nós começamos a trabalhar, formação Maestro Orly vem, trabalha música com os meninos, entendeu? Sou violoncelista de formação, estudei regência também, né? E a gente começou a trabalhar com cordas e depois isso foi crescendo. Pois é, quer dizer que você chegou a Teixeira porque conheceu uma linda mulher. Rapaz, eu conheci uma linda mulher no mestrado e aí a gente resolveu casar. E nesse processo de casar, viemos a Teixeira de Freitas para convidar uma tia dela para o casamento e me encantei por essa cidade, recebemos a proposta, vimos que aqui era um ambiente favorável para que eu pudesse colocar aquele conhecimento que eu tinha na faculdade, que era aquela proposta, e a gente trazer esse projeto. E aí se deslanchou todo um trabalho junto com esse produto que é a capacidade que as nossas crianças, nossos adolescentes, que a gente de Teixeira de Freitas, a região tem. E aí teve esse boom com o trabalho musical. Vamos falar um pouquinho do 8º Encontro de Cordas aqui de Teixeira de Freitas. Um trabalho já premiado. Fala um pouco pra gente sobre esse Encontro de Cordas. Quantas pessoas envolvidas, quantas crianças, quantos jovens, como é que funciona isso? Traz essa informação pra gente. Bom, o Encontro de Cordas, ele surge a partir desses meninos, porque a gente cria a orquestra, desenvolve esse processo e nós percebemos que o potencial deles era muito grande, isso precisava ampliar. E a gente pegou alguns formatos que já aconteciam, por exemplo, Campos do Jordão, Curitiba, Londrina, Brasília, entendeu? De grandes festivais de música erudita, que movimentavam também financeiramente o local, porque você tinha aquilo como turismo, mas dava oportunidade para que esses meninos, esses nossos adolescentes, os nossos futuros músicos pudessem mostrar a produção do seu trabalho. E aí a gente faz esse encontro uma vez por ano, geralmente faremos no mês de julho. Esse ano, em função da pandemia, nós tivemos que ir modificando, porque o Encontro de Cordas ele tem um apoio do governo do estado da Bahia a partir do Fundo de Cultura, e nós tínhamos algumas regras que seguir dentro uma delas na verdade, a questão dos protocolos de biossegurança para poder ter. Então, tinha que ser todo virtual, depois passou para ser híbrido e foi mudando. E o 8.0, que é o Encontro de Cordas desse ano, ele vem ainda se mantendo no mesmo formato de todos os outros, que são concertos à noite, masterclass durante o dia, com professores convidados que vêm de fora. Dentro dele acontece o Colóquio Nacional de Educação Musical. E nesse processo todos os meninos têm aulas durante o dia, entendeu? Que são com os professores renomados que vêm de todos os lugares do Brasil. Esse ano nós vamos ter Londrina, vamos ter Brasília, vamos ter Belo Horizonte, entendeu? Vamos ter de São Paulo, tá? E da Grande Salvador também. E eles dão aula para os meninos durante o dia, para os alunos durante o dia. À tarde nós teremos também os ensaios dos grupos, eles têm a possibilidade de experimentar um repertório grande. Para você ter uma ideia, Teixeira de Freitas teve um marco na questão da música erudita na Bahia, que foi a primeira cidade e a primeira vez que se tem um relato de se executar na íntegra a Quinta Sinfonia de Beethoven somente com músicos do interior, que não eram músicos da capital. Então isso marcou. E ele vem, em média, atendíamos sempre em torno de 300 alunos durante o período do Encontro de Cordas. Esse ano, por causa da pandemia, tivemos que diminuir a quantidade, porque existem algumas restrições por causa do distanciamento, mas a média de atendimento é essa. Agora, virtualmente, como todas as atividades serão transmitidas virtualmente, essas aulas vão estar sendo disponibilizadas para todos aqueles que quiserem assistir, que não puderem estar, mas vão poder assistir às aulas, participar dos concertos também e acompanhar toda a programação, que é gratuita. Quantas crianças, em média? Você falou 300 crianças envolvidas, mas no festival mesmo, do dia 27 ao dia 27 até o dia 2 de outubro, quantas pessoas envolvidas nesse projeto? Do dia 27 ao dia 12, esse ano, em função do contexto pandêmico, nós vamos estar atendendo 100 alunos, entendeu? E que é o que está previsto, é o que nós vamos poder, em função do espaço e as determinações de biossegurança. Nos outros anos, a gente atendia em torno de 300, 350. Fora esse daí, tem mais os músicos que participam dos concertos. Então, para este ano, deverão passar pelo palco do Encontro de Cordas em torno de umas 150 a 200 pessoas
nas apresentações diversas, porque teremos outros grupos, além daqueles que vão estar participando das aulas do Masterclass. Grupos de convidados, né? Justamente, grupos de convidados. Nós vamos ter músicos que estão vindo de fora, nós vamos ter a Noite do Neujibá, por exemplo, que é uma formação com grupos que são especificamente do Neujibá, que eles se apresentam. Nós vamos ter na quarta-feira o Clube do Jazz, que é uma outra formação que não está inserida, que participa. E, além disso tudo, nós temos sexta-feira, que é o concerto que envolve a Camerata do Concerto, em que músicos convidados também participam com os meninos dentro dessa programação. Nas outras edições, maestro, a frequência da população foi muito grande, tenho certeza disso. O senhor acha que por conta da pandemia vai haver uma diminuição de frequência ou vai se manter aquela frequência? Na verdade, nós já estamos preocupados, sabe? Por quê? Porque a resposta desse período que nós fizemos uma divulgação muito pequena já foi grande e nós vamos ter limitações no espaço, porque se faz necessário ter, ainda mais com esse contexto de cepas que estão surgindo na nossa região, a gente mais do que nunca vai ter que dobrar os cuidados. Mas já estamos preocupados porque em todos os anos nós tínhamos lotação, casa cheia sempre, entendeu? E aí o pessoal falou, opa, vai ter encontro de cordas, eu vou, está aberto ao público, eu vou. Para você ter uma ideia, no dia do pré-lançamento, que nós fizemos um concerto, nesse mesmo dia saiu um decreto estadual autorizando 100 pessoas, tá? Então, isso foi de manhã, o concerto era à noite. Nós divulgamos por volta de 11, 10 horas da manhã que estaria aberto para 100 pessoas. E nós tivemos que fechar as portas no concerto de lançamento, que era à noite, por volta de meio-dia a gente publicou somente na rede social do ICED, entendeu? E já deu mais de 100 pessoas. Então, a gente vai estar trabalhando com cuidado, estamos orientando que vai ser transmitido também pelos canais do ICED, entendeu? Mas vai ser um pouco difícil. Então, vai ter que chegar. A gente pensou no primeiro momento trabalhar com pré-inscrição, mas a gente compreende que às vezes a pessoa tem algum imprevisto e você deixa de permitir a entrada de um e o espaço fica vago daquela pessoa que não pôde chegar. Então a regra é, chegou primeiro, ocupou, preencheu a lotação. Infelizmente a gente vai passar o link ali, vamos disponibilizar a internet no hall do acesso para que as pessoas possam assistir. Não é a mesma coisa que está lá. Verdade. Entendeu? Mas a coisa vai ter um pouquinho disso. Um intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta conversando com o maestro Orley Silva sobre esse 8º encontro de cordas que vai acontecer aqui na URBS, na cidade de Teixeira de Freitas. Daqui a pouquinho estamos de volta. ABM Entrevista. Olha o carro do Ovo passando aqui de novo pra lembrar. Vamos vacinar no dia certo, meu povo. Vamos vacinar, meu povo. Vamos vacinar, meu povo. Ouça aqui o meu recado no som do carro do Ovo. Vamos vacinar, meu povo. Vamos vacinar, meu povo. Todo mundo vacinado pra gente sorrir de novo. Chegou o seu dia pra vacinar, espere pra se imunizar. Tome a segunda dose, não suma não. Olhe sua caderneta e complete a sua proteção. Vamos vacinar, meu povo, vamos vacinar, meu povo. Ouça aqui o meu recado no som do carro do Ovo. Toma, 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 quando o seu dia chegar. Não espere, mostre o braço, vamos vacinar. Vacina boa é vacina no braço. Se chegou a sua hora, vá vacinar. E não esqueça da segunda dose. Governo do Estado, tomou? Voltamos a apresentar ABM Entrevista. Estamos de volta conversando com o maestro Orley Silva. Temos a satisfação de receber o maestro. Ele está trazendo informações sobre o 8º encontro de cordas que vai acontecer aqui na cidade de Teixeira de Freitas, aqui na Igreja Batista Memorial, do dia 27 ao dia 2 de outubro. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer, maestro. É uma curiosidade. Quem são esses alunos que frequentam, que estão ali aprendendo no encontro de cordas? Quem são esses alunos? A estrutura familiar, como é que chegam até vocês? Deixa eu te falar, eu vou pegar um gancho com uma matéria fantástica que vocês fizeram recentemente. A gente teve o prazer de assistir, de acompanhar. André é um exemplo claro dos alunos que nós temos.
André, em função de alguns contextos, ele optou por fazer uma coisa que a gente vê muito, por exemplo, em grandes centros, em grandes cidades. Você anda em Nova York, que está em voga Nova York, pelo que está acontecendo lá, você vai encontrar músicos, você vai a Buenos Aires, você encontra músicos tocando, você vai a São Paulo, todos os grandes centros se encontram. Então, o André, aquela matéria que vocês fizeram, é um exemplo. O projeto, especificamente, ele tem como objetivo, primeiro, atender aquelas crianças, aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Mas aí tem uma coisa que eu acho muito importante a gente esclarecer. Eu queria falar com você que está nos assistindo aí. Porque às vezes as pessoas confundem, pensam que vulnerabilidade é pobreza. E não é. Entendeu? Você pode estar morando num bairro nobre da sua cidade, você pode estar numa região consideravelmente abastada, você pode ter uma situação familiar estável, entendeu? Um contexto financeiro adequado, mas você pode estar em vulnerabilidade. Então, muitas vezes as pessoas confundem um pouquinho nisso, porque nós atendemos todos, assim, nós atendemos casos de menores que são abusados e são de famílias significativamente boas, entendeu? E ainda atendemos aqueles que são pobres mesmo, e a prioridade é chegar nessas pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, porque a atividade ela não é simplesmente dar aula de música. A nossa intenção é formá-los, é dar para eles uma alternativa. Então nós temos casos assim de meninos que saíram do Ulisses Guimarães e hoje estão na orquestra, o Jovem de São Paulo. Nós temos, por exemplo, assim, casos de alunos que são primeiros instrumentistas de orquestra como a Juvenil da Bahia. Meninos que saíram, que hoje são referência lá fora, que representaram o Brasil no exterior, entendeu? Que saíram daqui, de bairros considerados bairros periféricos, aqueles, inclusive, muitas vezes marginalizados, entendeu? Meninos que antes catavam latinha, e meninos que optaram por abrir mão de ter uma pedra e colocar um violino, literalmente falando. Então ele podia queimar aquela pedra ali. Entre queimar aquela pedra que estava na mão dele e tocar o violino, optou. Então a gente trabalha com esse segmento. Ao mesmo tempo que a gente procura também levar para toda a comunidade, inseri-los. Por exemplo, a Orquestra 9 de Maio, que é um fruto disso daí, é uma orquestra que é formada por todos aqueles músicos que são de Teixeira de Freitas. Então, você que é músico, que está nos assistindo e quer participar da orquestra, fica atento que tem uma outra surpresa que eu vou voltar um outro dia aqui, que eu não vou contar para vocês hoje, né? Que a gente vai estar conversando, mas vai ter oportunidade. E aí, meu amigo que está ali escondido, porque não dá para a gente buscar ele não, né? Mas ele está bem ali escondido, que ele canta muito bem, ele está fugindo de mim, mas eu vou pegar ele depois, entendeu? Se vocês querem saber quem é, faça uma visita aqui na rádio, vocês vão conhecer ele, entendeu? Ele canta aí pra gente um pedacinho, só uma notinha, só pra gente escutar aqui. Deu meia-noite, a lua faz um claro, eu acho voluntário, vou cantar no vento mais. Pois é, depois vocês passam aqui pra conhecer. Então, essas pessoas, então, primeiro atender esses que estão precisando no apoio, mas a comunidade como um todo, porque muitas vezes você tem um sonho, você teve um desejo, mas não teve essa oportunidade. E eu vejo que a gente precisa, para viver melhor e para fazer com que a nossa sociedade seja melhor, é ter oportunidades. E como hoje vocês possibilitam que as pessoas tenham acesso a essa informação e poder chegar a isso. Tá certo, nós estamos conversando com o maestro Orley Silva. Eu confesso que é uma entrevista muito fácil de ser feita, né? Muita qualidade, muito conhecimento, muita informação. Eu tenho uma curiosidade, maestro. Uma criança dessa, como você falou, citou o André como uma referência, uma criança dessa, o brilho de olhar de uma criança dessa, a transformação dessa criança, a perspectiva de futuro para uma criança dessa, num mundo tão cruel como nós estamos vivendo, é muito importante, né? Eu vou contar um episódio para vocês aqui. Uma vez a gente saiu de uma aula que estávamos fazendo num determinado bairro da cidade, que eu não vou citar o nome, e eram umas 6 e pouco, a gente se estendeu um pouquinho mais, porque o trabalho produziu muito, os meninos estavam empolgados. Na verdade, esses meninos não queriam ir embora. Chega um momento lá assim, Michele sabe disso, que a gente fala assim, meninos, vão para casa, por Deus, voltem, já chega. Não, tio, eu quero fazer um pouquinho mais. A gente se vê muitas vezes com isso. E às vezes se empolga e vai com eles. Ontem, por exemplo, nosso ensaio terminou 9 horas da noite. Aí nós fomos entregar, e eles estavam desde 1h da tarde lá. Entendeu? E nós saímos e nós fomos abordados por algumas pessoas. Entendeu? Parou.
Aí um gritou assim, perdeu, isso tem alguns anos aí. Aí um virou assim, opa, maestro. Aí eu disse, falei, eles tinham pegado o violino do professor que estava comigo, né? Não, é o maestro, assim. Juan Pablo, tô falando o nome fictício aqui, tá? Juan Pablo não tá querendo nada com nada, viu? O senhor pode puxar a orelha dele. O senhor pode apertar ele, porque ele tá levando o violino para casa, mas não tá estudando direito, não. E o senhor me avisa, porque se der eu vou lá em cima, dou uma apertada nele para poder fazer ele funcionar. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, você falou do brilho do olhar do menino. Eu quero falar do brilho do olhar da família. Que estava naquele bairro periférico, onde a violência... Mas eles tinham orgulho daquele menino que estava representante que estava se dando uma alternativa para eles. Sabe, aquela oportunidade que a gente fala. Então eu quero ir além desse olhar do brilho dele, porque ele assim, a gente tem estamos retomando agora, né? Vamos retomar, na verdade, agora o projeto que são conceitos didáticos. Levamos as crianças da escola, fazemos na escola, mas a gente leva eles até o espaço para que eles fiquem na plateia, depois a gente tira eles da plateia e coloca sentado, tocando o instrumento. Então, aquilo para eles, assim, ele tem uma oportunidade, você percebe, tem aquele brilho, mas eu queria passar desse brilho que está no olhar dele e ver o brilho que fica no olhar da mãe, do pai, do primo, do irmão, me representa, eu tenho orgulho. No dia dos concertos, por exemplo, assim, é uma luta, porque os familiares todos vão assistir. E quando eles chegam lá, você percebe, porque não estou falando, eu estou falando de lágrimas, entendeu? De lágrimas porque você olha para aquele menino que está sentado ali, para aquela menina, para aquele adolescente, para aquele jovem, entendeu? Que poderia estar perdido num outro contexto, e ele está ali dentro de um conjunto fazendo um trabalho que dignifica, entendeu? Que faz com que aquelas pessoas se sintam representadas. Então isso vai além. Acho que é algo que Deus nos dá para contribuir com a história. Então isso nos motiva. Motiva muitas vezes porque você colocou uma coisa importante. São esses brilhos que às vezes fazem com que a gente supere todas as adversidades e as dificuldades que surgem, nunca desista. Que tiveram alguns momentos, eu queria até compartilhar, que talvez o encontro de cordas não acontecesse, entendeu? Mas foram esses brilhos que fizeram com que a gente não desistisse e seguisse lutando e fazendo essa diferença. Estamos chegando ao final. Abrir espaço para o maestro fazer as considerações finais dele, reafirmar o convite das pessoas para comparecerem ou presencialmente ou de forma virtual do 8º encontro de cordas que vai acontecer aqui na cidade de Teixeira de Freitas. Maestro, prazer imenso de receber o senhor aqui. Espero que o senhor volte depois do encontro para trazer o resultado para a gente, para toda a sociedade, daquilo que aconteceu no 8º encontro de cordas. Prazer sempre receber o senhor aqui. Certo. Eu queria agradecer, entendeu? E convidar todos de uma forma muito especial para o primeiro dia. O primeiro dia para a gente, ele tem eu até me emociono muito. Ele tem um marco muito importante, que é a abertura no dia de segunda-feira, dia 27. Nós vamos estar fazendo homenagem a uma pessoa que para nós foi um marco dentro da cultura, que foi Ramiro Guedes. Ramiro Guedes, que nos deixou há pouco tempo, entendeu? Mas sempre foi um aficionado, um apoiador incondicional do encontro de cordas. Tinha a cadeirazinha dele reservada, ele falava para mim assim, separa aquela cadeira seu, eu não vou falar a forma como ele me tratava, porque quem conhece Ramiro, quem lembra Ramiro, acho que aqui fica entre nós. Aquele jeitão dele os adjetivos que ele dava a cada um. Mas vamos estar fazendo uma homenagem para ele, que não é somente para ele. Eu acho que todos aqueles que fazem a comunicação na nossa região, todos aqueles que têm um papel importante por difundir as coisas boas, as coisas positivas, mostrar as coisas ruins também, mas trazer isso. Então, na segunda-feira a gente tem uma homenagem especial para ele. Terça-feira, Noite no Nejubá. Quarta-feira tem uma coisa fantástica, é o primeiro produto, que esse ano a gente vai do início ao futuro. Então, a gente vai trazer o Clube do Jazz, que é mais um presente para Teixeira de Freitas. Quinta-feira, Noite do TBT, sexta-feira orquestra, sábado é o grande encerramento, domingo nós temos um plus, certo? Que nós vamos ter um repertório gospel cristão sendo trabalhado com orquestra, então é algo a mais que não estava previsto dentro da programação, mas vai estar sendo colocado. E mais do que isso, agradecer pela oportunidade a você que está nos assistindo, que fique atento aqui
a programação, porque eles vão estar divulgando toda essa programação, os dias do concerto, vão estar participando com a gente. Se de repente você não puder ir, não puder acompanhar pelos canais do ICED, mas você fica atento que o pessoal da BEM vai com certeza passar para vocês todas essas informações, e agradecer pela responsabilidade, credibilidade, seriedade desse trabalho, porque alguns canais não têm isso, entendeu? E eu não tenho nenhuma dificuldade em colocar e dizer que são poucos aqueles que a gente pode confiar e saber que é trabalho sério. Então, eu me sinto honrado de estar aqui e agradecer assim de coração a oportunidade. Começamos com o maestro Orley Silva, falando sobre o Encontro de Corda, a oitava edição do Encontro de Corda, que vai acontecer, como eu disse, aqui na cidade de Teixeira de Freitas. Obrigado a você que nos assistiu e até a próxima, se Deus quiser.